Boa tarde, leitores, espectadores do Diário do Centro do Mundo, o DCM. Nós estamos começando agora mais um DCM ao meio-dia, trazendo as principais informações da coluna essencial, com análise, com todas as informações necessárias para você entender o noticiário recente político. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e colaborador do DCM. A gente está com uma notícia quente hoje. Enfim, temos mais uma nova crise à vista, depois do comportamento sabujo de Jair Bolsonaro diante de um assessor de Donald Trump, o John Bolton, fazendo continência militar para um assessor do presidente Trump. O governo Bolsonaro está com um novo conflito interno. A gente tem agora a bancada evangélica contra o governo Jair Messias Bolsonaro. Eu peço, antes de entrar no assunto principal dessa live, que você assine o canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber todas as notificações antes mesmo desse vídeo entrar nos destaques do Diário do Centro do Mundo. Bom, a notícia que a gente tem aqui, nós reproduzimos na nossa coluna essencial, é justamente uma nota da coluna do Estadão, informando que a indicação de Osmar Terra, um dos homens do governo Temer, para o Ministério da Cidadania, irritou a bancada evangélica. Eles ameaçam se rebelar caso não tenham cargos no governo Bolsonaro. Formado por 180 deputados, o grupo foi consultado por Jair Bolsonaro sobre nomes para a nova pasta, mas acabou surpreendido com a escolha. Quem é Osmar Terra comparado a Magno Malta? Questiona o pastor Silas Malafaia, que quer manter o apoio intransigente a Bolsonaro, porém com liberdade para críticas. Este já é o segundo nocaute do colegiado. O primeiro foi quando Bolsonaro indicou Ricardo Vélez Rodrigues, uma indicação de Olavo de Carvalho para o Ministério da Educação, sem aguardar uma sugestão dos evangélicos. A lista de abandonados inclui, além de Magno Malta, os deputados Francischini, Alberto Fraga, que foi condenado ao regime semiaberto por corrupção, os dois são da bancada da bala, e Paulderney Avelino. Os amigos brincam que eles entrarão na segunda fase do governo Bolsonaro. O pecuarista Nabhan Garcia não chegou a ficar fora do time, mas sobrou para um cargo de segundo escalão dentro do governo Bolsonaro. Ninguém quer a missão de contar para ele que ele não terá status de ministro. O Magno Malta jogou a toalha, o Magno Malta que era cotado para ser o vice de Bolsonaro, para quem não lembra, durante a eleição, o Magno Malta era a primeira opção de Bolsonaro como vice dos sonhos, depois entrou o Príncipe de Orleans e Bragança, que era uma opção tanto exótica, depois entrou uma opção que ficou muito perto de acontecer, que foi da Janaína Pascoal, e por último, o general Mourão, uma sugestão do PRTB, que é o partido do Levi Fidelis, o eterno candidato à presidência, acabou conseguindo o cargo de vice-presidente. O Magno Malta jogou a toalha na noite dessa segunda-feira, quando deixou Brasília dizendo-se magoado e machucado para se isolar num sítio. Ele reclamava de estar entre os últimos a ser convocados, e aí ele falou, vou receber o quê? A marmita? Até agora, nem isso. Malta acusa os filhos de Bolsonaro e o general Hamilton Mourão pelo veto ao seu nome. Com a nomeação de Osmar Terra para o Ministério das Cidades, Bolsonaro ressuscita Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, aliado de Michel Temer e principal defensor da reforma da Previdência. Ele ficou na suplência de Osmar Terra, ou seja, a gente tem aí uma composição, além do DEM, o governo Bolsonaro aí se aproximando muito fortemente da agenda de Michel Temer, como nós já adiantamos aqui no Diário do Centro do Mundo, o governo Bolsonaro trata-se, em essência, de um governo Michel Temer piorado. A prioridade dessas pessoas, junto com Paulo Guedes, junto com o ultraliberalismo, é justamente fazer o desmanche do Estado brasileiro, fazer o desmonte do Estado brasileiro e colocar aí ultraliberais que vão contra os interesses da nação. Osmar Terra simboliza isso. A gente vai ter aí
um período, parece que difícil no Congresso, com a bancada evangélica aí talvez fazendo um pouco de oposição ao governo Bolsonaro. Uma coisa curiosa é que bolsominions e apoiadores de Bolsonaro, eles, em primeira hora, quando eles descobriram que Magno Malta poderia ser de fato um ministro, além de Alberto Fraga, que é um condenado por corrupção, condenado ao regime semiaberto, na perspectiva que notórios corruptos fossem entrar no governo Bolsonaro, muitos bolsominions, notadamente a gente tem o caso do Danilo Gentili, fizeram uma campanha Magno Malta não. E, pelo visto, Jair Bolsonaro, preocupado, obviamente, com a própria pele, não vai colocar Magno Malta nesse governo. E a gente tem alguns comentários aqui, o Manuel Eduardo falando Magno Malta é uma fraude, e muitas pessoas aí estão realmente do lado da oposição, dando risada dessa briga entre eles, e do lado da situação, preocupados com as indicações desse governo Jair Messias Bolsonaro. O Manuel Eduardo está lembrando aqui, ele acusou um pai de família, colocou o cara na prisão sem comprovação e acabou com a vida do homem. Isso é verdade, nós temos uma reportagem no DCM do Joaquim de Carvalho, eu recomendo que vocês leiam, eu vou colocar depois na descrição do nosso canal antigo para vocês verem o quanto Magno Malta fez mal ao país e o Espírito Santo não o reelegeu senador, ou seja, Magno Malta está voltando chorando para casa, está voltando chorando. A Jucimar Cavalheiro falando aqui, Bolsonaro corrupto de Furnas, tem uma acusação de corrupção de Bolsonaro, ele está na lista de Furnas. Recomendo também que vocês vejam o nosso documentário sobre a lista de Furnas, um dos documentários mais vistos nesse canal. Na verdade, no nosso canal antigo, que tem quase aí, estamos praticamente chegando aos 140 mil inscritos. Eu peço novamente, assinem o canal, ativem o sininho, isso é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Mas, enfim, nessa guerra aberta entre a bancada evangélica e o governo Bolsonaro, com o Magno Malta fora do governo, tem uma questão mais séria, a gente noticiou hoje, na verdade noticiamos ao longo da madrugada. Primeiro foi um tweet estranho do filho do Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, dizendo o seguinte, ele dizendo que pessoas muito próximas do pai dele querem a morte de Jair Bolsonaro. A gente deu essa nota no Essencial, e aí o Carlos Bolsonaro disse o seguinte, Carlos Bolsonaro que não é o mais próximo dos filhos do Bolsonaro, eu devo dizer para vocês que o mais próximo dos filhos dele é o Eduardo Bolsonaro, tanto que ele fez essa tour agora nos Estados Unidos e ele está fazendo as articulações com o governo Trump. Em segundo lugar, a gente tem o Flávio Bolsonaro, que é um filho que era mais apagado do Bolsonaro e agora chegou ao Senado Federal. E o Carlos Bolsonaro, ele já tinha brigado com o pai anteriormente em uma das separações, então ele não é o mais próximo, mas ele falou uma coisa muito importante. Ele disse: a morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto, principalmente após a sua posse. É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário. Enfim, ele fez uma menção aí velada. Parece que estamos com 5 generais no governo Bolsonaro, o que é extremamente preocupante, a presença massiva de militares que queriam a intervenção militar constitucional nos movimentos de impeachment da Dilma Rousseff, e tem esse comentário do Carlos Bolsonaro, lembrando que Bolsonaro levou uma facada durante o processo eleitoral, então, além de demonizar os opositores, parece que o Carlos está apontando um problema de direcionamento dentro do governo Bolsonaro. E aí a gente vai além das nossas notícias e a gente encontra a seguinte informação: Mourão, general Hamilton Mourão, que é vice de Jair Bolsonaro, quer comandar centro de governo. Eu vou dizer aqui a informação para vocês. O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, defendeu que o presidente eleito Jair Bolsonaro edite um decreto criando um centro de monitoramento do governo federal. A explicação do general é como se fosse uma espécie de conselho de administração do governo, que terá o vice-presidente, veja bem, o vice-presidente, não o presidente, como responsável por monitorar projetos essenciais da gestão pública.
Por exemplo, tem a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Cadê? Vamos espancar o projeto, disse Hamilton Mourão. Junto com a equipe econômica do futuro ministro Paulo Guedes, o vice-presidente eleito tem conversado com setores do mercado financeiro sobre a Previdência Social, reforçando a necessidade da aprovação de reformas das regras previdenciárias no primeiro semestre do ano que vem. A ideia, isso que é o mais preocupante, é que esse centro monitore e cobre os demais ministérios do governo Bolsonaro, ou seja, nós teremos aí não só superministros, mas talvez um vice-presidente que monitore os ministérios do Jair Bolsonaro, ou seja, os militares estão colocando realmente a banca no meio dessa guerra com a bancada evangélica, que vão ter voz e vez dentro desse futuro governo Jair Messias Bolsonaro, ou seja, o que vai acontecer? A gente não sabe exatamente, mas é preocupante que o vice-presidente general Mourão mande no governo Bolsonaro, mas a gente deve recordar sempre que na hierarquia militar, general não bate continência para capitão. Talvez aí a gente tenha um núcleo duro do Exército tendo uma voz e vez inédita em governos federais desde a redemocratização, não só no Ministério da Defesa, mas em diversas pastas. A gente vai ter pastas estratégicas com comandos militares ou secretarias militares. Isso acabou provocando a expulsão do Magno Malta do governo. E aí a gente pode ter também uma rebelião do Congresso Nacional dentro desse governo Bolsonaro. E aí o que o Mourão vai fazer? O que o Mourão vai fazer com o Congresso? Será que ele vai querer reeditar a ditadura militar? Vai querer fechar o Congresso? Vai querer mandar em cima do Congresso? Vai querer direcionar as pautas do Congresso? Querer empurrar as reformas ultraliberais de Paulo Guedes? Ninguém vai fazer oposição ou frente a esse futuro governo. É isso que eu repito para todos os bolsominions que às vezes acompanham as nossas lives. Vocês deveriam se informar melhor sobre o que está acontecendo. A gente tem um governo com traços autoritários muito preocupantes se desenhando nesse horizonte. Então, realmente polêmico, é sistemático o que está acontecendo nesse futuro governo. A gente vai ter aí, provavelmente, um general fiscalizando o presidente da República, fiscalizando outros cargos. É o que a Regina Célia Ribeiro está falando aqui, está tudo derretendo. A gente tem as instituições brasileiras sob essa desculpa que estão combatendo a corrupção, e a gente deve lembrar, hoje, a principal manchete do DCM é a prisão, é o quarto governador do Rio preso já, sendo que os outros foram presos depois do mandato, e ele, durante o exercício do mandato, a gente teve o governador do Rio de Janeiro que está sob intervenção militar, outro dado preocupante pra caramba, que é o governador Pezão, foi preso hoje numa etapa da Operação Lava Jato, acusado de desviar 40 milhões de reais na sua gestão, uma operação que, segundo o Ministério Público, ainda está em andamento entre a Alesp e, enfim, os políticos do Rio de Janeiro. A gente tem essa prisão, mas, por exemplo, o que as pessoas não se recordam, e o Marcelo Freixo, que é deputado eleito pelo PSOL, relembrou muito bem no Twitter hoje, Flávio Bolsonaro apoiou o Pezão. As figuras da família Bolsonaro, que eram do PP, do Paulo Maluf, apoiaram Sérgio Cabral, apoiaram Pezão, apoiaram a corrupção do Rio de Janeiro, não fizeram nada contra o problema, o caos da segurança pública do Rio de Janeiro, não mexeram em nada, não fizeram mudanças estruturais necessárias ao Rio de Janeiro, não combateram a criminalidade, não diminuíram a marginalização do Rio de Janeiro, que desemboca nessas favelas que a gente tem hoje em dia, com o crime organizado operando no Rio de Janeiro, não fizeram nada. E a gente tem como consequência agora a prisão de um governador, mas o acobertamento completo de diversas figuras corruptas. A gente não se engane, o Pezão é do MDB, mas outras figuras do MDB não estão presas, a gente não tem certeza do que vai acontecer com o presidente Michel Temer, não sabemos, ele foi gravado aí falando de propina de 500 mil reais, R$500 mil para Eduardo Cunha na cadeia, não sabemos o que acontece entre os corruptos, eles fazem
prisões direcionadas, tem uma perseguição aberta à esquerda e ao PT, e enfim, agora a gente tem outro racha sério, que é a bancada evangélica em conflito com o governo Bolsonaro que vai se desenhando aí como um governo com traços autoritários, um governo que realmente não tem apreço pela democracia, enfim, pode abrir aí operações de exceção, abrir realmente medidas aí que vão ser nada boas para a sociedade brasileira. A gente vai ter problemas nos próximos 4 anos, a gente tem, enfim, muitas figuras militares. Eu devo fazer uma recomendação para vocês a respeito das relações dos Estados Unidos com o governo Bolsonaro e a saudação ridícula do Bolsonaro ao assessor John Bolton nessa manhã. Eles tomaram café no Rio de Janeiro, na casa do Jair Bolsonaro. Eu recomendo para vocês o café da manhã do Joaquim de Carvalho aqui no DCM. Ele comenta esse caso, fala sobre o entreguismo em curso no Brasil. Eles querem entregar o quê? O petróleo, as riquezas naturais do Brasil, tudo que nós produzimos e toda a perspectiva de nacionalismo mínimo que o governo Lula e os governos de Dilma Rousseff, até o seu golpe parlamentar, o seu impeachment ilegítimo, fizeram pelo Brasil. Eu recomendo também para vocês uma entrevista muito interessante. O advogado Fábio Rideu Lacerda falou conosco ontem, ele que defendeu o blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, que foi conduzido coercitivamente numa operação ilegal do juiz Sérgio Moro, ele falando sobre a possibilidade do Moro provocar um colapso na segurança pública se ele empregar os mesmos meios de perseguição que ele fez na Lava Jato dentro do governo Bolsonaro. Outro artigo muito importante que a gente deve ressaltar: o contribuinte brasileiro paga os salários dos filhos de Jair Bolsonaro para que eles trabalhem não como vereadores, senadores, deputados, que Eduardo Bolsonaro foi eleito deputado, Flávio Bolsonaro é senador, Carlos Bolsonaro é vereador. Eles não trabalham por seus cargos, eles trabalham como assessores informais do pai. E o nosso colunista Mauro Donato desenvolve muito bem esse argumento, fala um pouquinho a respeito disso no Diário do Centro do Mundo, está entre os nossos destaques, acima da coluna essencial. E a gente tem também o gesto sabujo de continência do Bolsonaro, que é o tema do nosso colunista Tiago Barbosa, ele que tem experiência aí, falando a respeito dessa... enfim, desse cumprimento absurdo do Jair Bolsonaro. Sobre esse cumprimento também a gente tem uma aspa aqui do ex-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, falando que essa continência do Bolsonaro para um assessor do Trump é uma vergonha, uma subserviência inaceitável e inédita. E reprisando aí o lema de Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, pelo visto não, pelo visto é Estados Unidos acima de tudo, o lema desse futuro governo. A gente tem também informações aqui, enfim, é o destaque dessa manhã na Lava Jato, e é importante que a gente fale. O governador Pezão será transferido para o batalhão de Niterói após a sua prisão, e vamos dar detalhes aqui. Por ser ainda governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, detido na manhã de hoje no Palácio das Laranjeiras, será transferido para o batalhão inspecional prisional de Niterói. De acordo com a PGR, são 9 os alvos da Operação Boca de Lobo, um desdobramento aí da Lava Jato, que mira, além de Pezão, assessores e um sobrinho dele. Ações são executadas hoje pela Polícia Federal. Dos 9 mandados de prisão preventiva, 7 já foram cumpridos, sendo que uma das pessoas já estava presa. A Polícia Federal espera que a 8ª pessoa se entregue ainda hoje. Também está nesse batalhão o ex-procurador-geral da Justiça do Rio, Cláudio Lopes. Entre os alvos da operação está José Irã Peixoto Júnior, secretário de Obras, Alfonso Henriques Monerá Alves da Cruz, secretário do Governo, Luiz Carlos Vidal Barroso, servidor da Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, e Marcelo dos Santos Amorim, sobrinho do governador Pezão. Enfim, a prisão de Pezão nessa Operação Boca de Lobo é decorrente da delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral,
e que, após 2 anos detido em Benfica, passou para o regime de prisão domiciliar na semana passada. Segundo Miranda, Pezão recebia uma mesada de R$50 mil mensais em espécie, 13º salário e 2 bônus de R$1 milhão. Segundo o Ministério Público Federal, Pezão recebeu cerca de 25 milhões entre 2007 e 2015. Em valores atualizados, esse valor de propina seria de 39 milhões. Uma coisa que é importante falar e ressaltar é que na perseguição da Lava Jato, que está mais preocupada em fazer espetáculo do que justiça propriamente dita, e que poupa aí políticos, a gente não está sabendo de nenhuma nova prisão do PSDB. Inclusive, tivemos a informação na imprensa que Aécio Neves já está querendo ser presidente da Câmara Federal. E uma coisa que é importante dizer é que, enfim, a Lava Jato está promovendo esse tipo de perseguição e ela abre um precedente perigosíssimo com a prisão do Pezão, porque normalmente prisões de governadores eram feitas depois do exercício da profissão. O que a gente tem agora é uma prisão de um governador que está no cargo, um governador que, enfim, ainda deveria estar gerindo as suas plenas funções. O Rio, infelizmente, está sob intervenção militar, ou seja, são os militares que estão governando efetivamente lá, inclusive o general Braga Neto, que não soluciona o assassinato de Marielle Franco, vereadora brutalmente assassinada no começo de 2018, crime aí que não é solucionado há mais de 200 dias, com suspeita de envolvimento de milicianos, de políticos da Alerj, que não foram sequer indiciados, não há nenhuma investigação nesse sentido. E abre aí um precedente para perseguição. Prendeu o Pezão hoje. O Pezão é um político do MDB. Por que não prender governadores do PT em exercício de mandato? Vai lá, vai fazer companhia para o Lula, vai ali realmente perseguir a esquerda, perseguir qualquer oposição ao governo Bolsonaro. E aí você tem o governo do pensamento único. E você ainda tem militares que podem fazer a linha autoritária desse futuro governo. É bizarro o que está acontecendo, é revoltante o que está acontecendo. A gente tem aí no horizonte, não é propriamente uma ditadura militar, mas é sem dúvida um governo autoritário, um governo que a gente não vai poder confiar, um governo que, enfim, pode ter uma aleatoriedade total, porque ele é submisso aos interesses norte-americanos, ele é submisso a interesses externos, ele é submisso aos ideários do Olavo de Carvalho, ele é submisso a essa ideia ideológica de diplomacia, onde você pode mudar uma embaixada de Israel e perder, por exemplo, exportação de carne para os países árabes. O pessoal não está entendendo, bolsominions que leem a gente, nos prestigiam com a sua audiência, vocês vão perder dinheiro, vocês vão entrar numa crise mais profunda, os desempregados que vocês dizem que foi culpa do PT vão se aprofundar no governo Bolsonaro por um candidato que vocês elegeram e que não tem bom senso, não tem qualquer compromisso aí com a economia, com as boas práticas sociais ou até boas práticas de um capitalismo mais sustentável. Eles vão querer encher os bolsos de dinheiro e que se ralhe os pobres, que se ralhe a população. Vocês não estudam, vocês não sabem fatos históricos, vocês colocam no governo um cara que coloca um chanceler que diz que o marxismo cultural vem desde a Revolução Francesa. Marx nasceu em 1818, a Revolução Francesa é de 1789. Vocês colocaram no governo pessoas que não sabem história, não sabem português, não sabem coisa nenhuma, falavam que o Lula era analfabeto e eles mesmos não sabem coisa nenhuma a respeito de cultura brasileira, cultura universal. Colocaram pessoas burras e mal intencionadas no poder. É isso que a gente está tendo que amargar nesses próximos anos, e se a gente reclamar ainda por cima, vamos tomar aí na cabeça de autoridades que não são democráticas, de exército, enfim, pessoal que não estuda. A Júlia Elimina está falando aqui, bom dia, realmente o pessoal precisa estudar, obrigado Roberto Franco, que está mandando palmas para a gente. Enfim, a gente recentemente recebe aí comentários de Minions que não estudam, não entendem as recomendações que estão entrando nesse governo Bolsonaro, de gente ou acusada de corrupção, ou que não tem a menor formação cultural, menor compromisso com a democracia. A democracia não é feita só do pessoal da esquerda, só do pessoal
progressista, que são muito importantes, que fizeram avanços sociais nesse Brasil de Lula e Dilma, fizeram Bolsa Família, que tiraram 36 milhões de pessoas da mais absoluta miséria, criaram Ciências Sem Fronteiras, que colocaram estudantes no exterior para trazer formação internacional, não só dos Estados Unidos, mas de diversos países do mundo. Vocês estão colocando no poder um cara que fica batendo continência para um assessor do Donald Trump. Imagina o que esse cara não faz para o Donald Trump. É um completo subserviente aos interesses americanos, e não de um bom presidente americano, de um presidente americano péssimo, de um presidente americano que está provocando problemas na Europa, está provocando problemas na Rússia, que pode mergulhar o mundo em conflitos econômicos e até bélicos. Ele ficou ameaçando a Coreia do Norte até fazer aquele acordo vergonhoso com o líder da Coreia do Norte. Enfim, não estou falando aqui que a Coreia do Norte é um exemplo de regime, só estou dizendo que o Donald Trump é um irresponsável e o Bolsonaro está indo na trilha desse cara, enquanto vocês aí elegeram o Bolsonaro baseado o quê? Em fake news, baseado em mentiras, baseado em qualquer coisa, porque para vocês o que interessa é qualquer versão, vocês querem acreditar em qualquer coisa, vocês pegam sites que não tem jornalista responsável, não tem expediente, sites notoriamente de fake news, vocês ficam lá dando crédito para essas pessoas e acabam elegendo um irresponsável como Jair Messias Bolsonaro, esse cara que nem a bancada evangélica está engolindo. A gente vai ter um conflito muito sério no Congresso, longe de mim querer recomendar, eu acho que Magno Malta é um notório corrupto, um político de baixo clero, de baixa qualidade, mas o Magno Malta está provocando uma crise no governo de vocês. É isso que vocês vão ter que amargar, é isso que Jair Messias Bolsonaro está proporcionando aí, um governo de alta qualidade com pessoas que não sabem sequer história mundial, não sabem que a Revolução Francesa veio antes de Karl Marx, não sabem qual foi o papel da Revolução Francesa com a esquerda, que não tem nada a ver com a União Soviética, que não tem nada a ver com o marxismo. Vocês não sabem, vocês não estudam história, vocês não sabem sequer sobre liberalismo, vocês não sabem quem foi Adam Smith, vocês querem bajular o Paulo Guedes, que é um notório ultradireitista, enfim, não dá, é gente sem capacidade intelectual, vocês estão colocando essas pessoas no poder. Eu quero botar aqui o comentário da Suzete Cidreira falando assim: Pedro, estou gostando muito da sua atitude, mandando a real para os bolsominions de maneira mais incisiva. No popular, tá falando grosso e mandando a real. Gostei. Eu acho que é o dever, todo jornalista responsável tem que dar informações para vocês e dar análise de qualidade. Vocês não podem ficar presos a fontes ruins de informação, e o Diário do Centro do Mundo está aqui prestando serviço para vocês, trazendo um contraponto à grande mídia que, se não apoiou explicitamente Jair Bolsonaro, como é o caso agora da TV Record, como é o caso agora do SBT, colocou jargão da ditadura militar para exaltar o Bolsonaro, apoiou de uma maneira velada. A gente tem a Globo, que não, o Bolsonaro não era o candidato dos sonhos dela, mas enfim, tá tendo que engolir, tá botando lá o Merval Pereira para fazer comentários aí, querendo enaltecer um presidente que não tem credibilidade, um presidente que vai gerar uma vergonha internacional. Ele está trazendo problemas para o Brasil, ele vai trazer problemas para a nossa economia. Se você está preocupado com dinheiro, você vai perder dinheiro com o que está se desenhando no horizonte. É claro, aqui a gente não está fazendo bola de cristal, mas vocês vão ter problemas futuramente, vocês vão ter problemas econômicos, a gente não vai ter, enfim, um governo muito favorável. Eu estou vendo aqui comentários, tem um bolsominion falando quantos livros o brasileiro lê somente um livro por ano. Eu garanto para vocês que eu tenho um nível de leitura, no mínimo, acima da média. E aí eu retribuo a pergunta para você, bolsominion: quantos livros você lê por ano? Ou você só lê manchetinha de internet? Só fica lendo chamadinha de Facebook? Não vai verificar se é verdade, não vai apurar as informações, fica caindo em qualquer ladainha na internet. É isso que vocês são, vocês caíram, afinal de contas vocês elegeram Bolsonaro que é acusado de caixa 2, utilizando mecanismos ilegais de disparo no WhatsApp. Isso ainda vai ser muito melhor explorado, a nossa imprensa está indo atrás do que são essas informações,
e vocês, enfim, continuam caindo em mentiras, vivendo aí no mundo da imaginação dos bolsominions, enquanto até a bancada evangélica não concorda com esse governo. É preocupante o clima de guerra que está se armando nesse futuro governo Bolsonaro, com até os evangélicos contra eles. Então é o seguinte, gente, como a Daniela Santos está falando aqui, odeio entreguistas, odeiam o Brasil e amam os Estados Unidos. Vai limpar privada nos Estados Unidos, então. É isso aí, gente. Vocês, enfim, estão abraçando uma coisa que eu não odeio os Estados Unidos, eu não sou anti-americano, mas eu acho que a gente tem que fazer críticas a essas grandes nações e, sobretudo, defender o Brasil, defender os brasileiros, defender uma sociedade menos desigual, uma sociedade próspera, como estava se desenhando até então, e agora a gente teve essa interrupção. Quero agradecer a todo mundo que acompanha as nossas lives, acompanhou essa live. Eu peço novamente para vocês, assinem o canal, ativem o sininho, isso é muito importante para o crescimento do DCM no YouTube. Estou muito feliz aí com os comentários, até os comentários que querem atacar o DCM ou querem atacar a gente, a esquerda, os progressistas, mas a gente vai continuar nessa trincheira democrática, defendendo o que importa. Assinem o canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, acessem www.diariodocentrodomundo.com.br. Lá você tem as melhores análises, todas as notícias necessárias e você se atualiza. Obrigado pela atenção e até mais.